Quando você quiser, Fernando. Olá, meu nome é Alexander Kellner e eu sou o diretor do Museu Nacional. Eu tenho um imenso prazer de estar aqui com vocês hoje, conversando um pouquinho sobre diferentes projetos que nós estamos desenvolvendo para reconstruir a nossa instituição. E esse evento, que está sendo realizado um dia antes do aniversário do museu, que é amanhã, quando a nossa instituição completa 202 anos de existência. E é até interessante que todos se relembrem que, de uma certa forma, o Museu Nacional é visto como o berço da ciência do nosso país. Foi ali que a ciência nasceu, que ela floresceu e depois se espalhou por diferentes partes do território nacional. E hoje estou aqui acompanhado com várias pessoas extremamente importantes nesse enorme trabalho que é de reconstruir a nossa instituição. Todos vocês sabem da tragédia que aconteceu no dia 2 de setembro de 2018, mas o importante para que vocês saibam que nós não estamos parados, a despeito dessa nova tragédia que assola o nosso país, na verdade, o mundo como um todo, que é a pandemia causada pela doença Covid-19. E eu estou aqui com Denise Pires de Carvalho, a nossa querida reitora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, uma batalhadora nesses tempos extremamente difíceis pelos quais nós estamos passando. Também com o Hugo Barreto, essa pessoa fantástica, querida, extremamente carismática, que vocês vão conhecer, aqueles que não conhecem, que é presidente da Fundação Vale, que é um parceiro extremamente importante para tudo aquilo que nós estamos fazendo, e a nossa querida Marlova Noleto, representante da Unesco no Brasil, a Unesco essa que foi parceira nossa desde o primeiro momento que aconteceu a tragédia. Então, sem mais atrasos, eu ia agora passar a palavra para a minha querida, para o Hugo Barreto, para ele conversar um pouquinho sobre as diferentes ações que estamos desenvolvendo para o Museu Nacional. Bom dia, Kellner, em primeiro lugar, muito obrigado aí. Bom dia, Denise. Bom dia, Marlova. Bom dia a todos vocês que estão aqui nos vendo hoje. Nesse dia, eu estou aqui fora do Rio de Janeiro, na Serra, meio nublado, na Serra de Petrópolis. E queria agradecer muito a gentileza do Kellner de me convidar para estar aqui compartilhando com vocês, trocando ideias, e também a menção carinhosa que ele fez à minha pessoa. Desde o dia, eu me lembro perfeitamente no dia dessa grande tragédia que se abateu sobre o nosso queridíssimo museu, aquilo me marcou profundamente. Eu lembro que na época eu fui procurado pela Globo News, naquela ocasião eu era o diretor-geral da Fundação Roberto Marinho, tem uma história nessa área de museus, para falar, e eu lembro que eu tive muita dificuldade de falar sobre aquele momento tão devastador com o qual o Brasil e o mundo se depararam, e vendo vários de vocês, colaboradores do museu, no meio ali daquelas cinzas e ainda as labaredas, tentando resgatar o que fosse possível, aquele esforço heróico, aquele esforço que deixa transparecer nesse gesto de milhares e milhares de pessoas, muitas delas anônimas no sentido da visibilidade da sociedade, mas resgatando talvez o sentido maior desse museu, que é o resgate das nossas próprias percepções, entendimentos e compreensões das nossas origens, do que nós somos, onde nós estamos no mundo. Eu acho que por todas essas razões, assim que eu fui convidado a assumir a presidência da Fundação Vale, e também o braço de ação cultural e outras agendas que estamos lá de ciência e tecnologia, uma das primeiros movimentos que me ocorreu foi, e contando com muito apoio da nova diretoria da Vale, foi a de buscar engajar a nossa organização no trabalho de reconstrução para o museu voltar a ser o mais emblemático museu do Brasil e um dos mais emblemáticos do mundo.
Graças a Deus, eu acho que isso foi possível, houve um entendimento dentro da Vale da importância de ser feito esse movimento. E mais do que isso, eu tinha acabado de montar um time de pessoas engajadas também em projetos de museu, que vieram comigo para a Vale, e que tivemos juntos na história do Museu da Língua Portuguesa, no Museu de Arte do Rio, no Museu do Amanhã, no Museu do Frevo em Pernambuco, e vários outros projetos. Então a gente trouxe e nos aproximamos da Universidade Federal e do Museu do Kellner, numa articulação muito habilidosa, feita pela minha querida Marlova, que imediatamente me colocou em contato com a Denise, e em pouco menos de um ano, eu lembro, porque isso foi mais ou menos em agosto do ano passado, pouco menos de um ano, logo após a posse da reitora, nós começamos a ter essas reuniões, e onde foi possível montar esse desenho de trabalho. Qual é a minha visão do que nós estamos vivendo? E quero aqui falar também com muita franqueza de um momento muito ruim que se passou após a tragédia, que foi um debate absolutamente inócuo, de gestão, de quem tem competência, quem não tem, o mundo privado, o mundo público. E eu, em todas as minhas falas, sempre disse, a discussão não é entre público e privado. A discussão é que forças e competências adicionais podem se juntar ao museu em seu já habitual e tradicional esforço histórico de governança, de gestão e de produção de conteúdo, de memória e de fruição para os seus visitantes. Eu acho que é disso que nós estamos falando. E acho que esse exemplo dessa construção que foi montada com muita habilidade, liderada pela Denise, e com muito despojamento por parte do Kellner, eu acho que nos permitiu juntar competências e conhecimentos mais do que apenas organizações. As organizações, eu costumo dizer, são feitas de pessoas, são feitas de conteúdo que elas carregam e constroem e produzem. O Museu Nacional continuará sendo o que é sem o Kellner, mas será diferente do que ele é sem o Kellner. E eu acho que é essa a dimensão que se dá entre a integração do que nós representamos e do que nós agregamos com a nossa alma, com o nosso entusiasmo pelo trabalho. É disso que eu estou aqui hoje para falar com vocês. É disso que eu estou aqui hoje para compartilhar, do meu entusiasmo, da minha dedicação e do meu compromisso de fazer o que for possível e se possível, mais do que isso, para que o museu seja reinaugurado nos tempos e movimentos que estão desenhados nessa nossa agenda comum que construímos. E aqui, mais uma vez, agradeço a Marlova por ter me permitido conhecer uma pessoa maravilhosa como a Denise, e conhecer de perto, porque de longe já conhecia, uma pessoa dedicada, que só pensa o Museu Nacional, de manhã, de tarde e de noite, que manda mensagem, WhatsApp para a gente, toda hora, o Kellner, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, e é isso que ele é um provocador, um mobilizador, além de ser um cientista, com toda a competência que ele tem. Então, eu diria isso para abrir aqui, para aquecer o nosso debate e passar a palavra de volta para o Kellner, que é o nosso mediador. Obrigado pela oportunidade. Muito obrigado pelas palavras, Hugo, como sempre, bastante eloquente, bastante tranquilo nas suas colocações. Eu vou apenas sublinhar um ponto que a gente nunca deve esquecer, Hugo. Pessoas. As organizações existem, mas nós temos que pensar em de como a gente vai conseguir fazer uma instituição que sirva à sociedade, às pessoas. Né? Eu acho que essa é uma dos pontos que... E agora eu gostaria de pedir à minha querida Marlova Noleto, que eu confesso, eu não conhecia, preferia ter conhecido antes, né, Marlova, do museu, mas que foi realmente, a Unesco foi incansável em todos os seus esforços no que condiz com relação à reconstrução do museu. E, inclusive, eu vou fazer aqui uma rápida inconfidência, Marlova, foi fundamental a presença de vocês logo no início, porque ninguém está preparado para isso. E, infelizmente, e eu vou sublinhar, infelizmente, a Unesco tem uma experiência nesses assuntos, porque tragédias, elas não são comuns a um país. Né? Sem mais, por favor. Bom, muito bom dia a todos. Comemorar os 202 anos do Museu Nacional é uma grande alegria. Se nós olharmos para
2 anos atrás, nós estávamos, né, 1 ano e meio atrás, chorando a tragédia. Então, é muito bom que a gente possa agora estar numa fase de alegria, de celebração, retomando, né, a grandiosidade do museu, do seu palácio, olhar para esse extraordinário valor histórico, científico, acadêmico e a relevância para a humanidade que o museu tem e que, claro, atraíram um grupo enorme de parceiros para a sua reconstrução. Quero cumprimentar, né, a nossa querida reitora, Denise Pires de Carvalho, uma parceira maravilhosa que, desde o primeiro momento, junto com a Unesco e com o Kellner, entenderam que nós tínhamos um trabalho enorme pela frente. O nosso querido Hugo Barreto, um amigo e um parceiro histórico da Unesco, desde os tempos da Fundação Roberto Marinho. Eu sempre acredito e gosto de dizer que nenhuma história humana é escrita sem que muitas mãos amigas se unam na mesma direção. E o Hugo lembrou muito bem aqui, as instituições são também as pessoas. Então, acredito que nós unimos as nossas mãos amigas nesse esforço de reconstrução do museu, colocando as nossas organizações a serviço dessa reconstrução, né? Um trabalho que, sem dúvida nenhuma, nos exige muito, é desafiador, tem uma série de detalhes que muitas vezes são desconhecidos do grande público, porque quando se trata de acervos de museus, nós estamos falando de algo diferente, né? Ali tem também um grande patrimônio, e no caso do Museu Nacional, nós temos vários patrimônios, o patrimônio físico com o prédio, o patrimônio dos acervos, o trabalho de pesquisa de vários acadêmicos que também, de muitas maneiras, esteve, né, próximo de se perder e comprometido. Então, eram muitas tragédias dentro de uma, né? E eu tenho muito orgulho de que a Unesco, agência especializada das Nações Unidas, com mandato de cultura, né, com forte atuação na preservação dos sítios do patrimônio mundial, e que tem o único instrumento normativo no campo dos museus, que é a recomendação da Unesco sobre a proteção e promoção dos museus, suas coleções, que foi aprovada em 2015. Eu fico muito feliz que a Unesco tenha entendido a urgência de colaborar com o museu e mandado para cá, imediatamente após a tragédia, a sua missão de emergência, que eu acredito, né, Kellner, que foi determinante, com toda a expertise que foi possível trazer para que nós dessemos os primeiros passos na reconstrução do museu. Essa nossa missão de emergência, que foi financiada por um fundo de emergência do patrimônio mundial que a Unesco mantém, ela veio imediatamente após a tragédia, que foi entre 13 e 23 de setembro, e permitiu que nós caminhássemos para os primeiros passos, desenhando os esforços de reconstrução. E foi quando, então, o Hugo, o Osório da Vale nos procuraram, e nós tivemos a alegria de poder chamar a Denise, chamar o Kellner e montar esse grupo de trabalho, que depois nós vamos poder contar como vem trabalhando, com um aporte significativo da Fundação Vale, e em parceria com a Unesco, com a FRJ, com o museu e outros parceiros que se agregaram, estarmos hoje no que eu disse, que é um momento de celebração, com uma perspectiva otimista e de visão futura que nos encoraja a pensar que o museu terá de novo toda a sua glória, toda a sua qualidade, todo o seu acervo e o seu trabalho aberto ao público num futuro próximo. Obrigada, Kelma.
Muito obrigado pelas palavras, Marlova, mas eu tenho que realmente, novamente, sublinhar esse ponto. O apoio da Unesco foi, sim, Marlova, fundamental. E agora a gente sabe também que também nessa nova fase também tem sido extremamente importante, porque você nos cutucou um pouquinho o nosso querido Hugo Barreto para que ele se juntasse a nós nesse trabalho extremamente importante. Mas agora eu gostaria de passar a palavra para uma pessoa que eu confesso a vocês é, de uma certa forma, o meu alívio todo dia de manhã. Sinceramente, a situação não é fácil e a situação cada vez mais do mundo ela é complexa. E às vezes a gente tem aqueles momentos que a gente fica preocupado com todos os trabalhos que a gente está fazendo. E aí eu penso na minha querida reitora, Denise Pires de Carvalho, e eu me sinto aliviado. Porque se eu tenho problemas, a minha querida reitora, além de ter que trabalhar para a reconstrução desse Museu Nacional, e ela, desde o início, antes mesmo de ser eleita, ela já se comprometeu com essa tarefa, sabendo das consequências que ela tem uma universidade para cuidar. E dentro desse contexto, eu gostaria, então, de passar a palavra para a minha querida reitora. Muito obrigada, Alex Kellner, pelas palavras. Eu agradeço muito a presença da nossa querida Marlova Noleto, da Unesco, do querido Hugo Barreto, representando a Fundação Vale. No nome de vocês, eu agradeço todos os demais parceiros que já estão conosco no projeto Museu Nacional Vive, de reconstrução do nosso museu, e aqueles que ainda virão, temos certeza que novos parceiros chegarão, apesar da enorme crise pela qual o mundo passa. O nosso país em especial, mas o mundo inteiro. É uma grande honra para mim estar aqui nesse momento, celebrando os 202 anos do nosso Museu Nacional, pela importância, pela grandiosidade do Museu Nacional, uma das unidades acadêmicas da UFRJ, e quando a gente fala assim, uma das unidades acadêmicas de uma instituição que é a maior universidade federal do país, a mais antiga universidade do país, parece pequeno. O Museu Nacional é só uma das unidades. O Museu Nacional é uma unidade que tem uma vida que é mais do dobro da vida da própria universidade. O Museu Nacional completa 202 anos, a universidade completa neste ano 100 anos. Então, o museu já existia antes da Universidade Federal do Rio de Janeiro existir. É uma honra para mim e para qualquer reitor ou reitora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, do passado e do futuro, ter um Museu Nacional como uma das unidades acadêmicas. Infelizmente, o Brasil não sabia que o Museu Nacional era uma unidade acadêmica da UFRJ. Muitas pessoas não sabiam, o que demonstra que, apesar de estarmos muito envolvidos na divulgação científica, ainda precisamos trabalhar mais. E o Alex Kellner é um exemplo de força, motriz do trabalho, não só científico, de produção científica de altíssima qualidade, que nos projeta internacionalmente, e em nome do Kellner, eu estou aqui nesse momento saudando todos os componentes do Museu Nacional, porque o Kellner é o atual diretor e exemplo de dos pesquisadores do Museu Nacional, os outros são como o Kellner, pesquisadores de renome nacional e internacional, envolvidos com a instituição e que fazem com que a instituição seja essa fortaleza, que consegue enfrentar desafios como esse, da tragédia de 2 anos atrás. E também o atual, que é enfrentar essa pandemia. Então, agora falando só um pouquinho sobre a UFRJ como um todo, não tenho dúvidas de que a pandemia chegou para nos mostrar, porque eu acredito sempre que toda crise ela deixa um legado negativo e um positivo. E ela chegou para mostrar para a sociedade brasileira a importância dessas instituições e do fortalecimento das instituições de ensino, pesquisa e extensão. E como agindo de forma articulada, com seriedade e com a excelência acadêmica que nos caracteriza, a gente pode rapidamente
atender às demandas da sociedade, sejam elas quais forem. Né? Nesse momento, é uma demanda na área da saúde. E o que eu posso dizer é que é a minha área, e a UFRJ me orgulha muito eu ser reitora nesse momento e ver a área de química da universidade, de engenharia química e de química industrial e assim por diante, associada à área de ventiladores, equipamentos de proteção individual, álcool, quando o álcool sumiu das prateleiras, estava caríssimo, mas nós não podíamos sequer comprar. Então, a UFRJ, unida para ajudar a sua área da saúde, para ajudar aqueles que estão na linha de frente, enfrentando a doença e salvando vidas, que é o que os nossos hospitais estão fazendo hoje. E a UFRJ é só um exemplo, porque ele se reproduz nas outras instituições públicas, país afora, e mostra para a sociedade a importância dessas instituições e do fortalecimento das instituições. O Museu Nacional é um exemplo de uma das unidades com essa característica, mas que na área da saúde a gente se associa muito à questão da assistência médica hospitalar para os pacientes da comunidade, da sociedade do Rio de Janeiro. O Museu Nacional ultrapassa os limites, não só do Estado do Rio de Janeiro, mas do país. Né? Ele é uma das unidades acadêmicas da UFRJ que tem essa projeção internacional, que significam a história do nosso país. Né? Mas mais do que a história do nosso país, que precisa ser resgatada, o Museu Nacional é uma unidade acadêmica com atividades na área de antropologia social, arqueologia, que se colocam entre as 100 melhores do mundo. Vejam, o Brasil tem áreas de pesquisa e produção do conhecimento que estão entre as 100 melhores do mundo, apesar do constante subfinanciamento. Então, isso mostra a potência do povo brasileiro, a potência das instituições brasileiras, que nos orgulham, que devem orgulhar o povo brasileiro. Mas, para além de nós termos aprendido com a tragédia do museu, que dentro do Museu Nacional havia laboratórios de pesquisa para além da área de exposição, que muitas pessoas não conheciam e que agora conhecem, né? Então, esses laboratórios eles ganharão um novo espaço através das parcerias formadas, o que era uma demanda antiga do museu. Está aí mais um legado positivo daquela tragédia. Então, há legados positivos dos momentos de crise, e o Kellner é um exemplo de como enfrentar a crise, virar a página e fazer acontecer. Então, eu parabenizo toda a comunidade do museu envolvida no resgate. A primeira vez que eu visitei o museu, me emocionei muito, porque o trabalho não é trivial, trabalhar nas cinzas daquilo que você reconhecia como seu local de trabalho, daquilo que você muitas vezes tinha construído durante toda uma vida e uma trajetória acadêmica. Então, isso mostra que, além de tudo, nós somos um povo muito resiliente, capaz de enfrentar esses desafios de cabeça erguida, olhando para o futuro, como disse a Marlova, um futuro que seja melhor para todos nós. E nós vamos continuar lutando com instituições que não serão enfraquecidas. Nós vamos lutar pelo fortalecimento das instituições, porque nós passaremos, mas as instituições precisam permanecer, porque elas são o futuro da nossa nação. São elas que irão acalentar os anseios da sociedade brasileira do futuro. Mesmo que não saibamos qual é esse futuro, ele precisa ser construído hoje para que ele exista e seja melhor do que foi o passado. É assim que a sociedade deve avançar. Eu vou terminar apenas dizendo que o Museu Nacional é um grande exemplo do que deveria ser o restante da universidade, que além do ensino, da pesquisa e da extensão, essa área de divulgação científica que nos aproxima da sociedade, não só como na área da saúde, através da assistência, mas através de mostrar diretamente para a sociedade o produto do nosso trabalho, de forma a apaixonar a população, porque
um grande pesquisador brasileiro da nossa universidade, um dos melhores cientistas do mundo já falecido, o professor Leopoldo Demés, dizia que a ciência será tão melhor, assim como a educação será tão mais efetiva, quanto mais ela puder emocionar a população. E o Museu Nacional nos emociona, nos emocionou e continuará nos emocionando no futuro, emocionando todas as gerações. E isso é uma característica que as outras unidades da UFRJ precisam adquirir, a capacidade de emocionar através do seu trabalho intelectual, científico, mais próximo do trabalho artístico e cultural, porque assim a universidade efetivamente estará associada com a sociedade, as demandas da sociedade, de forma a emocionar e educar para um futuro melhor. Então, o Museu Nacional é um dos maiores exemplos do que as demais unidades da UFRJ e das outras universidades devem ser, com essa capacidade de emocionar, de unir a ciência, a cultura e a arte e emocionar diferentes gerações. Parabéns a todo o corpo social do Museu Nacional por esses 202 anos. Parabéns a Alex Kellner por conduzir tão bem essa instituição e vamos continuar juntos com os nossos parceiros, Unesco, Fundação Vale, a empresa Vale, o BNDES, a Associação de Amigos do Museu Nacional, as nossas fundações de apoio, ajudando na reconstrução daquilo que é a joia efetivamente da nossa coroa. Muito obrigada pelo convite de estar aqui hoje com esses queridos amigos e com toda a comunidade do museu. Parabéns ao Museu Nacional. Muito obrigado por essas palavras inspiradoras. Toda vez que a gente fala em maravilhar, eu só vou dividir com vocês. Na verdade, alguns de vocês certamente já viram isso. Toda vez que a gente abre uma exposição e vê aquelas crianças, aqueles olhinhos brilhando, a gente tem o sentimento que tudo vale a pena, né? Que tudo vale a pena. Eu queria agora falar rapidamente para aqueles que estão nos assistindo que, por favor, tenham oportunidade para fazer várias perguntas. Quero agradecer as mensagens de apoio e nós já temos várias perguntas a serem respondidas. Eu vou direcionar uma para o Hugo. Hugo, estamos perguntando de que forma qual é a dinâmica desse modelo de governança e que nós estamos desenvolvendo para o projeto que o Museu Nacional vive. Ok, obrigado pela pergunta, Kellner. Acho bacana falar e queria também aqui mencionar e citar a participação da Associação dos Amigos do Museu Nacional, presidida pelo Luiz Fernando Duarte, o professor Luiz Fernando, que foi meu companheiro, inclusive, no desenvolvimento do Museu do Amanhã, né, dentro do campo da antropologia e de humanidades que o museu contempla. E entrando agora diretamente na pergunta, eu acho que o grande desafio que se fez é o seguinte: quando você está diante de uma crise ou diante de uma tragédia, não adianta somente juntar esforços, não adianta somente juntar recursos financeiros, não adianta só juntar o comprometimento pessoal ou das organizações envolvidas. É preciso você montar um modelo de gestão para que essas forças que se somam apliquem efetivamente a sua capacidade de colaborar, os seus recursos e, ao mesmo tempo, uma agenda. Eu lembro da primeira reunião que tivemos com a reitora, com o vice-reitor, o Carlos, e com o Kellner e outras pessoas, onde eu mobilizei a Lúcia Basto, que é uma arquiteta que trabalhou 16 anos no IPHAN e trabalhou na Fundação Roberto Marinho por 20 anos quase, e que trabalhou também com outras pessoas que estão no time da Unesco hoje. Mas ela tem uma grande experiência de fazer a gestão de processos.
E aí começamos a tentar montar esse quebra-cabeça. Poxa, nós temos o recurso viabilizado pela Unesco junto ao Ministério da Educação e que já tem ali um plano de trabalho. Nós temos os recursos da emenda parlamentar e que tem um tempo de validade que, se não conseguimos constituir um programa de trabalho, como é que nós fazemos isso? Nós temos esses recursos do BNDES, que também aqui saúdo, a Luciene, o Júlio, que desde a primeira hora estão, e acho que o BNDES tem um papel fundamental na cultura desse país, no momento em que a gente vive um esfriamento da participação da própria sociedade e das organizações no mundo da cultura, e acho que aqui a gente está, esse projeto representa um bastião também nesse sentido. E como é que nós poderíamos fazer isso? Se você olha para a Vale, uma empresa que tem uma grande expertise que é de viabilizar, de fazer acontecer, de gerir, de gestão. Então, nós procuramos trazer de dentro da Vale e de fora da Vale o que nós poderíamos alocar de melhor, além dos 50 milhões de reais, que foi o nosso compromisso para dar esse grande gás para o processo inicial. Mas tínhamos essa questão. Eu estou me alongando um pouco porque acho que é importante as pessoas compreenderem. Tínhamos essa questão, como é que nós vamos juntar essas forças? Então, nós criamos um desenho de governança que eu diria que ele é absolutamente inovador e talvez único, onde nós temos um comitê gestor, onde a universidade está representada pela reitora, pelo vice-reitor, e o museu / universidade também representado nesse comitê. A Unesco está representada, a Fundação Vale, por esse lado, inclusive, da expertise e do trabalho técnico que está fazendo junto com o corpo técnico do museu e da Unesco, e do BNDES e das demais organizações que estão ou que virão, a Vale como patrocinadora. Então, nós temos um comitê que discute e trabalha todos os dias, como disse o Kellner, toda hora está trocando mensagem, toda hora a gente tem uma plataforma à distância. O outro comitê é um comitê institucional que está sendo constituído para poder trazer as organizações que de alguma maneira se vinculam ao trabalho, mas não são aquelas organizações que terão o papel de botar a mão na massa, literalmente. E dentro disso tem um grupo de trabalho. Nesse comitê também eu queria destacar a presença de um membro independente, que é o Marcelo Araújo, que foi convidado por consenso dessas 4 organizações que eu já citei, que compõem o comitê, e que é um grande expert em museologia, criador da Pinacoteca, vice-presidente da Bienal de São Paulo, foi presidente do Instituto Brasileiro dos Museus e atualmente é do Instituto Moreira Salles. Ele não está aqui conosco representando nenhuma dessas organizações, está com a sua expertise. E aí, dentro dessa dimensão, existe essa reflexão. Qual é o museu que se pretende reconfigurar? Eu não vou dizer reconstruir e nem refazer, porque o museu não poderá ser um simulacro de si mesmo. Esse novo Museu Nacional, ele será muito do que ele foi e muito do que ele poderá ser daqui para frente, na medida em que algumas coisas serão impossíveis de existir novamente na mesma configuração anterior. Então esse é um grande desafio, né? É uma grande tentação. Segunda-feira temos uma discussão técnica sobre isso, liderada pelo Kellner e com a participação do Marcelo Araújo, né? Como é que é essa perspectiva de museu, como carregar todas as suas virtudes, como carregar tudo aquilo que foi possível preservar desse museu, como carregar toda a sua história, a sua representatividade e, ao mesmo tempo, criar um organismo vivo que reflita esse novo momento do museu. Então, essa é uma dimensão do seu papel institucional enquanto museu, enquanto organização, sendo discutido nos grupos técnicos que vão sendo montados dentro dessa estrutura de governança. O outro é como alinhar essas várias ações para que elas aconteçam nos tempos e movimentos adequados. Você não pode, é óbvio que na emergência tinha que se fazer um telhado, tinha que se fazer o resgate do prédio, mas num construir do museu há uma certa sequência lógica para que as coisas não tenham que ser feitas e refeitas. Não adianta só pensar a arquitetura e não pensar
como é a dimensão do conteúdo que vai ser exposto e a construção museográfica de como expor esse conteúdo e ao mesmo tempo, como constituir o espaço de pesquisa científica que esse museu também traz e carrega, mas criando o espaço adequado para que isso aconteça, porque a gente sabe que no passado tinham alguns espaços que foram sendo apropriados ou improvisados ao longo de um tempo enorme de décadas. Então, eu acho que são todas essas dimensões que estão sendo trabalhadas. E aí há um outro, terceiro e último comitê, que é um comitê de segurança e sustentabilidade, ou seja, o foco na questão de segurança. Não é segurança apenas da questão de incêndio, é segurança no sentido maior, segurança de como acolher as pessoas, como acolher a pesquisa científica de forma adequada, na medida em que lida com produtos que têm às vezes até uma certa contradição de conviver com o espaço público que recebe crianças e a sociedade em geral. A outra dimensão é da sustentabilidade, como é a perspectiva de futuro desse museu para ele não viver como viveu durante muitos tempos, tentando catar aqui as sobras do que era possível da universidade, do que era possível dos orçamentos públicos, do que era possível dos apoios privados conquistados, seja com leis de incentivo ou não. Diga-se de passagem, eu queria mencionar que a Vale já era parceira do Museu Nacional, tínhamos, Kellner, uma exposição sobre mineralogia, né, que é um eixo, inclusive, na área mineral que o museu tinha importante, com um patrocínio de cerca de 1 milhão, que foi redirecionado para poder ajudar no processo, mas que nós mantemos o compromisso com essa exposição em qualquer hipótese, além desse compromisso atual. Então, eu procurei descrever aqui um pouco o momento que a gente está vivendo. Temos certeza absoluta de tudo que vai acontecer? Não, mas temos segurança absoluta de que temos um bom modelo. Então, eu acho que é isso que eu poderia responder nesse momento para essa pergunta. Muito obrigado, Hugo. Eu acho que foi muito importante você, inclusive, se alongar um pouco, porque as pessoas, eu tenho recebido várias dezenas de perguntas aqui que falam exatamente sobre isso. Quais são os projetos, como é que vocês vão fazer e como é que vocês vão atuar em conjunto? E eu acho que muito importante da fala do Hugo, para quem está nos assistindo, é o ponto da transparência. Nós, inclusive, estamos pensando como nós vamos fazer isso de uma forma bem clara, talvez via internet. Isso está sendo discutido, porque é fundamental que a sociedade, a brasileira e a internacional saibam exatamente o que nós estamos fazendo, como nós estamos fazendo. É quase, Hugo, como método científico, né? A gente vai mostrando, vai apresentando informações assim que elas são disponibilizadas. E agora eu vou fazer uma pergunta para minha querida Marlova. Marlova, é uma pergunta mais provocativa, tá? São várias perguntas que as pessoas que estão nos assistindo estão colocando e vou tentar resumi-las. Como a Unesco vê essa possibilidade de acessibilidade às populações que talvez tenham mais problemas de acessar os mecanismos, ou especificamente os mecanismos culturais? Como é que a Unesco pretende atuar junto ao museu para que o museu seja mais acessível? Essa é uma pergunta provocativa, que, na verdade, é para todos nós, mas vou direcioná-la para você. A experiência que a Unesco tem e o que ela pretende aportar para a gente? Bom, essa é uma pergunta maravilhosa, porque, na verdade, todas as instituições e organizações culturais, elas só fazem sentido se elas puderem ser acessadas pelo público. Um museu fechado não faz nenhum sentido, né? Então, nós precisamos cada vez mais lembrar que o direito à cultura é um dos direitos previstos também na Declaração Universal dos Direitos Humanos e que todos nós temos o compromisso de tornar a cultura de fato acessível para todos. E temos que nos perguntar também quem cabe no nosso todos. Temos que falar de uma inclusão ampla, que permita que o museu possa estar aberto para toda a população, não apenas do Rio de Janeiro, mas do Brasil e do mundo, tendo em vista a relevância do seu acervo e o pedaço, né, maravilhoso da história que ele conta.
porque eu me lembro que logo após o incêndio do museu, evidentemente, as pessoas foram me entrevistar, dei muitas entrevistas, e eu me lembro que eu disse uma frase para a Globo News, que depois repercutiu muito, que eu disse, quando se incendeia um museu, morre uma parte comum da nossa história. Porque, na verdade, se perde uma parte de uma história comum da humanidade que nós não sabemos se pode ser resgatada completamente. E os museus têm, sim, esse papel de tornar a nossa história comum acessível a todos. Então, eu acredito, e acho que o Hugo foi muito feliz quando ele explicou essa governança, essa estrutura que se formou com esse grupo que foi chamado de Museu Nacional Vive, né? Que é uma governança ampliada que trabalha a reconstrução do museu numa estratégia que envolve não só a universidade e o próprio museu, mas parceiros do setor privado, do poder público, do corpo diplomático, porque a comunidade internacional também está muito colaborativa em relação ao museu. Nós tivemos um apoio fantástico do governo da Alemanha, da Embaixada da Alemanha, da Embaixada da Itália, da Embaixada de Portugal, da Espanha, União Europeia. Então, é muito importante que, ao contar também a história dos esforços de reconstrução, a gente mostre o compromisso dos parceiros, que certamente também estarão depois cobrando essa abertura ampla do museu para todos. Porque, logo após o incêndio, como eu contei aqui, veio a missão de emergência da Unesco, mas o próprio Ministério da Educação, o Ministério da Cultura, o IFAM, nós tivemos uma força-tarefa que eu acho que precisa ser muito valorizada, e, como eu disse na minha fala inicial, foram muitas mãos amigas se estendendo nessa direção. Então, a Unesco, em parceria com o Ministério da Educação, já vem desenvolvendo uma série de ações em relação ao museu, já fazendo esforços imediatos de reconstrução que já estão em curso, que permitiu a produção de todas as bases conceituais e dos documentos técnicos que foram necessários para a reconstrução e restauração do museu, que incluem o restabelecimento da cobertura, o redesenho do forro, a recuperação e a reconstrução dos ornamentos remanescentes, as janelas, as portas, o piso, que são características físicas e arquitetônicas muito relevantes. E depois, com a chegada da Vale, que eu realmente assim, saúdo como talvez o ápice, né, dos nossos esforços de reconstrução, a chegada da Fundação Vale, esse aporte importante, o grupo técnico que a Vale nos permitiu também somar os esforços do museu. Ele mencionou aqui nossa queridíssima Lúcia Bastos, e nós temos uma equipe também maravilhosa trabalhando, Ana Maria, fora a própria equipe da Unesco, a nossa maravilhosa Cristina Menegazzi, que veio na missão de emergência, o Luiz Pedersoli, que, aliás, é brasileiro. Então, nós tivemos e temos, né, um somatório de forças que, na minha opinião, Kelner, geram um compromisso de todos nós para que o museu esteja cada vez mais aberto, acessível e disponível para o público. E acredito que a Unesco continuará, sim, sendo parceira do museu, para que, quando tudo estiver pronto e os esforços de reconstrução tenham terminado, nós possamos continuar juntos com a universidade, com a Fundação Vale, desenvolvendo exposições de relevância e interesse, tendo parceria com as escolas públicas, para que possam ter visitas guiadas e organizadas ao museu, com organizações não governamentais da cultura, para que a gente possa ampliar o acesso
e consolidar o Museu Nacional como um daqueles museus que emociona, como disse a reitora, né? E que nos faz todos irmãos da grande família humana. Nunca podemos esquecer dessa dimensão também, que os museus nos recolocam na nossa dimensão de uma mesma família humana. Então, o compromisso de que o museu seja aberto, acessível a todos, ele está firmado aqui, desde agora, e a Unesco continuará ao lado do museu, da universidade. Tenho certeza que a Fundação Vale vai estar conosco nisso, para que esse museu seja cada vez mais visitado e honre o seu acervo e a sua história. Muito obrigado pelos teus comentários, Marlova, sempre bastante inspirador, né? E eu acho que esse é um ponto fundamental para que as pessoas que estejam nos ouvindo, inclusive, devam comunicar isso para os colegas. O Museu Nacional não pertence a um grupo de pessoas, não pertence a partido político, não pertence à sociedade como um todo. O Museu Nacional é de todos nós, inclusive de você que está nos ouvindo. Existe agora uma sequência de perguntas que me foram feitas pelo Gustavo, pela Natália e por outros, que envolvem a questão mais específica das exposições do museu. Eu vou declinar de responder essas perguntas aqui agora, porque às 4h de hoje, nós vamos ter o Marcelo Araújo, a Thaís Mayumi, museólogos, que vão discutir justamente essa vertente das novas exposições, as primeiras ideias que nós temos de como a gente pretende passar essa informação toda que envolve o Museu de História Natural e Antropologia para o público. Mas agora tem uma pergunta que também é provocativa, e essa vai para a minha querida reitora Denise. Não é uma pergunta fácil de responder, mas ela está se repetindo também. E a pergunta vale tanto para o museu como para a universidade. Como é que será o futuro e até que ponto que a pandemia está prejudicando os trabalhos que todos estão realizando, incluindo os do Museu Nacional? Muito obrigada pela pergunta. Na verdade, a UFRJ, ela, no final de janeiro, início de fevereiro, ela constituiu um grupo de trabalho multidisciplinar, que no início ele era muito mais disciplinar na área de epidemiologia e infectologia, mas ele se expandiu ainda no mês de fevereiro para áreas relacionadas a sistemas e computação, ou, enfim, todas as áreas que são muito importantes para o enfrentamento de uma epidemia. Porque nós sabíamos que, infelizmente, aquela epidemia que se iniciou em Wuhan, ela tinha atingido proporções mundiais, que leva o nome de pandemia, e que, portanto, seria impossível que o Brasil ficasse fora de uma pandemia, né? Porque nós estamos inseridos, inclusive, dentre os países mais visitados do mundo, né? Com vários voos internacionais. Então, a UFRJ, dia 21 de fevereiro, antes mesmo do primeiro caso ter sido notificado no país, ela já tinha um boletim técnico, várias informações para a sociedade de como se proteger do coronavírus. Na nossa página, um hot site foi montado, porque nós tínhamos muita preocupação de que houvesse a transmissão do vírus durante o carnaval e que ele se tornasse epidêmico, com transmissão comunitária, durante aquele evento tão importante para todos nós, que todos nós gostamos muito, mas que é um evento muito propício para a propagação de vírus. Então, a UFRJ já estava preparada naquele momento, inclusive para os testes moleculares, os falados testes padrão ouro. E realizamos alguns testes durante o carnaval em professores que estavam retornando do exterior com sintoma gripal, mas não fizemos nenhum diagnóstico positivo naquele momento, para nossa felicidade. Então, isso mostra que a UFRJ ela se preparou de forma estratégica, mesmo antes do primeiro caso surgir no Brasil. Eu estou contando essa história para mostrar que, quando a suspensão das atividades presenciais aconteceram a partir do mês de março, especificamente no dia 16 de março, pode parecer para a maior parte da sociedade que a universidade está parada,
No fundo, eu queria reforçar que nós nunca trabalhamos tanto quanto agora. Não só a equipe da administração central, mas as diferentes equipes nas diferentes unidades, porque nós estamos trabalhando de forma a garantir que mesmo aqueles serviços não essenciais que foram descontinuados para diminuir a transmissão do vírus na nossa comunidade, mesmo esses descontinuados, a gente pensa neles o tempo todo, quando eles poderão ser retomados. Muito daquilo que não era essencial em março já foi retomado ao longo desses últimos 2 meses, com todo o cuidado que nós não podíamos ter em março, porque não tínhamos equipamento de proteção individual, não tínhamos tido tempo de fazer essas compras na dimensão necessária. Eu comentei que a gente não tinha nem álcool para comprar. E ainda no mês de março, começamos a produzir álcool 70 e álcool gel para toda a comunidade universitária, para todas as unidades acadêmicas, para garantir que todo o trabalho essencial pudesse acontecer com segurança. Todos os servidores, inclusive servidores terceirizados, receberam máscaras, álcool, sabonete, líquido, tudo aqui, e todas as instruções de como se proteger. Infelizmente, já perdemos vários atores da nossa comunidade, mas eu, como reitora, tenho a felicidade de dizer que eles não se contaminaram no âmbito da UFRJ, porque nós nos precavemos, nos prevenimos da transmissibilidade dessa doença na nossa comunidade, nas nossas unidades. Então, há muita gente em trabalho remoto, há muita gente em trabalho presencial, mantendo o distanciamento. Nós temos um plano de contingência que foi publicado no dia 1º de abril, que é um plano emergencial. Já está na 2ª versão nessa semana, sendo construída a 3ª versão do plano de contingência. Então, várias das atividades puderam ser retomadas, com exceção das aulas presenciais. Por quê? Porque na sala de aula, há salas de aula com poucos alunos, mas a maior parte das salas de aula tem pelo menos 50 estudantes. E não há, infelizmente, infraestrutura para que tenhamos janelas abertas. Então, mesmo que as pessoas estejam com equipamento de proteção individual, e a gente está fazendo essa compra para quando o retorno for necessário, mas as salas precisarão ter as janelas abertas. Muitas não têm essa possibilidade. Há muitas salas no subsolo. E isso aumenta a transmissão do vírus. Nós não queremos expor o nosso corpo social. A UFRJ, em todos os seus campi, tem hoje cerca de 70 mil pessoas, é um município de médio porte, distribuído em diferentes localidades, o que torna a nossa estratégia muito mais difícil. O que eu estou falando que a UFRJ está fazendo, ela está fazendo no campus Duque de Caxias e fazendo no campus de Macaé. Há vários eventos, como esse de hoje, acontecendo no ambiente virtual, atuando nas mais diferentes áreas e atendendo muito às demandas da sociedade para além da área da saúde relacionada à Covid diretamente, pacientes acometidos pela doença, mas também acompanhamento psicológico necessário nesse momento. E, além disso, programas de interação com os familiares dos doentes internados com Covid. É muito, muito ruim uma pessoa adoecer na família, ser internada e nós, familiares, não podermos visitá-la. Essa pandemia trouxe esse viés, essa característica que é muito ruim e afeta muito as pessoas, que é não poder estar ao lado dos seus entes queridos, mesmo no momento de despedida ou no momento de visita, ainda com esperanças de que a pessoa sobreviverá. Então, esse contato com as famílias, com informes, pelo menos 2 vezes ao dia, está acontecendo
com a participação dos nossos estudantes da Faculdade de Medicina, da Faculdade de Enfermagem, da Escola de Enfermagem Ana Nery. Então, um programa que mostra também que a UFRJ, além de produzir ciência, é uma instituição solidária. Eu acho que a solidariedade é o termo que deve ser usado nesse momento. Então, todo o cuidado para que nós não tenhamos perdas devidas às atividades exercidas no dia a dia da universidade, e para isso o isolamento social é fundamental, o distanciamento social é fundamental, não há outra forma de impedir a transmissão do vírus enquanto a vacina não chegar. A vacina, no momento, é o isolamento, é o distanciamento, e nós já perdemos muitas pessoas queridas do corpo social. Hoje, a UFRJ decreta, daqui a pouco, luta oficial, porque perdeu o nosso ex-reitor, professor Carlos Lessa, o que me deixa um pouco emocionada, um grande brasileiro, coloco na nota um brasileiro com B maiúsculo, um grande intelectual da nossa nação na área de economia, uma perda devido à Covid-19, o professor Carlos Lessa já estava doente há algum tempo, mas faleceu hoje devido à Covid-19. Então, perdas acontecem diariamente, mas não porque essas pessoas estão sendo obrigadas a trabalhar num ambiente insalubre sob o ponto de vista de transmissão do vírus. Quanto menos a comunidade da UFRJ for infectada, menos os seus vizinhos serão infectados. Então, quando a gente pensa em não se infectar, a gente tem que estar pensando que a gente está impedindo a infecção do outro. Aí vem a ação solidária. Então, não se infectar significa que você está diminuindo a infecção de outras pessoas. Infelizmente, no Brasil, há cidades que reportam infecção. Cada pessoa infectada chega a infectar mais de 3 pessoas, o que é péssimo para a transmissão do vírus. Mostra que a gente permanecerá com esse vírus circulando no país muito mais tempo do que aconteceu em outros países do mundo que enfrentaram a pandemia baseados em preceitos científicos e preceitos acadêmicos. Eu vou dizer melhor, em preceitos técnico-científicos. Quando a gente se afasta de questões técnico-científicas, a gente se afasta do que é melhor para a sociedade como um todo. Mas a UFRJ ela será um exemplo. E a retomada das atividades de forma presencial somente acontecerá quando houver segurança, garantia de segurança. Obrigado, reitora. Eu acho que é extremamente importante, mesmo que o assunto tenha transcendido um pouco a questão do Museu Nacional, mas é importante para vocês saberem que a UFRJ está atuando, está preocupada, está, de uma certa forma, na vanguarda de todo esse pensamento de como será a nova sociedade, como nós vamos ter que trabalhar e agir nesse mundo, enquanto, como a reitora bem frisou, a vacina não vem. Mas agora tem uma pergunta que me foi direcionada para você, Hugo, e vai na direção da questão da pandemia. Foco hoje do mundo é pandemia. Foco hoje do mundo é saúde. O que fazemos nós que militamos na área cultural? Como é que a Fundação Vale tem uma visão do que nós podemos esperar, e ainda mais, é uma outra pergunta que me foi colocada bem específica, se a Vale acredita ter o potencial de agregar novos parceiros nesse trabalho que é a reconstrução do Museu Nacional. Desculpe, Hugo, você tem que ligar o microfone, perdão. É verdade, desculpe. Obrigado pela pergunta. Eu vou me permitir falar um pouquinho da agenda da Vale na pandemia rapidamente. Vou tomar aqui 3 minutos no máximo. Nós dividimos a dimensão do enfrentamento da pandemia, e aí concordando absolutamente com tudo que foi dito pela reitora, em 3 dimensões. Um olhar para dentro da Vale.
tem toda uma área de atividades corporativas e atividades não presenciais sendo desenvolvidas em casa, em home office. A mineração, não apenas no Brasil, em vários países do mundo, é uma atividade essencial, até assim como óleo e gás e energia, senão o mundo para. Mas as operações estão reduzidas ao mínimo possível com um processo que está sendo feito de testagem em todo o corpo de colaboradores industriais. Já estamos na segunda onda de testagens, com controles sanitários, com controles térmicos à distância, com aqueles sensores em todas as entradas das operações, com distanciamento, grupos pequenos, ou seja, reduzindo a atividade ao mínimo possível e fazendo uma gestão diária com infecções, até com desinfecções automáticas nos ambientes de trabalho. Então tem todo um mapa de risco e de gestão de risco que está sendo feito dessa forma. A segunda dimensão é a chamada agenda humanitária que a gente decidiu implementar, e eu integro o Comitê Humanitário. Houve uma decisão do nosso presidente, com apoio do Conselho, avaliar uma empresa de capital aberto, inclusive com um grande bloco de controle do próprio governo e outros entes privados, então não podemos sair fazendo as ações, então definiu-se uma ação de 500 milhões de reais humanitário. O que nós fizemos? Usar a nossa força logística. Nós trouxemos para o Brasil e já entregamos ao governo federal, para o sistema SUS, o nosso foco foi fortalecer o sistema SUS, 5 milhões de testes rápidos de Covid. Eles já foram entregues, e mais do que isso, nós acompanhamos muito no período do ministro Mandetta, numa articulação, e continuamos agora com a atual gestão, acompanhando o fluxo da distribuição desses testes rápidos via Pacto Federativo do SUS, e inclusive temos certeza de que nos territórios onde a Vale atua, portanto temos Vidas Vale, são cerca de 70 mil colaboradores e suas famílias e todas as suas comunidades seriam contempladas. Além disso, tivemos um pedido dos bancos para trazer os 5 milhões de testes rápidos que os bancos doaram para o governo brasileiro, nós importamos da China também. E além disso também doamos 30 milhões de itens de EPIs para o governo federal distribuir via sistema SUS. Então essa foi uma agenda macro. A segunda foi a de ação direta humanitária, apoiando várias iniciativas de diferentes instituições e organizações que a gente passou a cadastrar e apoiar. Vou citar uma delas, por exemplo, o Instituto Tecnológico Vale, que é uma organização que está na área que eu também sou responsável, fica baseado em Belém, está desenvolvendo uma pesquisa em parceria com a Fiocruz de todo o viés genômico do coronavírus no Brasil. A ideia é nós temos 2.000 amostras das várias mutações do vírus no Brasil, é uma parceria do ITV com a Fiocruz que nós estamos financiando. E assim por diante, eu não vou me alongar. Fica a questão da cultura, e eu, me vendo como um homem da cultura, a indústria cultural, ela vem sofrendo no mundo inteiro por conta do Covid, assim como os micro e pequenos negócios, mas a cultura é muito frágil, até porque ela depende essencialmente do público, ela depende essencialmente dessa relação. É claro que as plataformas, as experiências virtuais que todos os museus estão fazendo no mundo, as experiências virtuais na área do audiovisual que são mais fáceis, mas há atividades culturais como o circo, como o teatro, como a própria dança, que por mais que o modelo online possam mitigar a tragédia que se abate sobre esses segmentos da indústria cultural, elas estão muito afetadas. Então, eu acho que é nosso papel, nós inclusive estamos apoiando um projeto chamado Festival UP, apoiando 3.000 pequenos atores culturais no Brasil com recursos para que eles tenham condição de operar. A gente apoiou no ano passado com 100 milhões de reais de Lei Rouanet, passamos a ficar em primeiro lugar no ranking, sendo 83 milhões de reais de Lei Rouanet e 17 milhões de recursos próprios na área da cultura.
e esse ano continuamos apoiando. E todo o cronograma de desembolso, e quando eu digo o ano passado, é o aportado no ano passado para execução nesse ano. Estamos mantendo o cronograma de desembolso para todos os projetos, mesmo com eles interrompidos, de forma que a gente consiga criar um fomento dentro do que é possível nessas dimensões. Agora, ainda assim, nós temos um horizonte de longo prazo, que eu diria que nós temos o papel, enquanto homens e mulheres da cultura, o papel de pensar como vai ser esse novo normal da cultura. Né? Em Hollywood, eu já estou... o Fernando Meirelles é meu amigo, cineasta. Outro dia eu estava conversando com ele ao telefone e com o Marcelo Taz. Nós temos uma iniciativa pessoal comum, e eles falando que Hollywood começa a discutir, inclusive, como é a configuração física dos cinemas. Não serão mais como são hoje, com cadeiras lado a lado. Então tem muitas mudanças e transformações. O mundo não será o mesmo. E, portanto, nós, produtores culturais, além de pensarmos na sobrevivência do curto prazo da própria indústria, nós temos que também pensar numa visão estratégica de longo prazo, como será esse novo modelo de relacionamento numa indústria que a ideia do coletivo faz parte do seu DNA central. Então, eu acho que essa é uma grande discussão, e acho que até nesse processo de reconstrução do Museu Nacional que o Kellner está liderando, promover debates como esse tipo de debate, eu acho que será muito importante, inclusive para o próprio Museu Nacional. Como será a dinâmica do Museu Nacional pós-Covid? Em relação a acolher público, a acolher escolas, a se relacionar com os visitantes, num mundo que não será o mesmo. Não será o mesmo, com certeza. Eu tenho 2 filhas gêmeas de 9 anos, fazendo aqui um comentário muito pessoal, e eu, colocando elas para dormir 3 dias atrás, eu perguntei: filhas, vocês já imaginaram daqui a 20 anos, vocês com seus filhos ou filhas, como é que vocês vão descrever esse momento que vocês estão vivendo há 90 dias isoladas, e as famílias? Que é um momento que poucas vezes a humanidade se defrontou. Claro que eu tenho uma filha rebelde, como eu já disse, pai, não vou ter filho, não quis nem discutir o problema, mas aqui eu estou brincando com vocês. A outra, ela veio: pai, eu acho que eu vou ter que dizer que foi um bichinho que invadiu e que atacou a gente, e um bichinho que nós mesmos de alguma maneira criamos, o que não deixa de ser correto, não numa teoria maluca americana em relação aos chineses, mas no sentido de que é produto da própria cultura humana. Então, eu com isso encerro esse comentário aí que a pergunta me permitiu, dividindo um pouco desse bom humor, tá bom? Obrigado, gente. Obrigado, Hugo. Foi excelente o seu comentário, que a gente realmente fica pensando o que a gente vai ter que fazer. E, com certeza, quem está nos ouvindo, nós pretendemos fazer, ao longo dos próximos meses, pretendemos criar situações que vocês possam participar mais do que será esse novo museu. Agora, muita coisa a gente ainda não sabe, né? Aprender, e certamente com a indústria cinematográfica e outras, nós vamos aprender como lidar com esse novo mundo. E, justamente, a maneira de lidar com esse novo mundo me ensejam perguntas que foram feitas, que eu vou passar para a Marlova, no sentido de como a Unesco vê a digitalização e a disponibilização de exposições na internet. Bom, a Unesco, nesse momento de pandemias, organizou uma reunião virtual de ministros da cultura de todo o mundo para discutir que medidas poderiam ser tomadas para minimizar o impacto da pandemia nas indústrias culturais. Como nós sabemos, as indústrias culturais, elas geram milhões de dólares. Existe a chamada economia criativa, onde toda indústria cultural produz muito, e são milhares de pessoas hoje que estão muito afetadas pela pandemia, porque nós não temos espetáculos em exibição, os museus estão fechados, os cinemas, o circo, a produção cinematográfica, as novelas, o teatro. Então, e nós estamos falando não apenas dos artistas, mas nós falamos também de todos os outros trabalhadores da indústria da cultura. Então, são
os cinegrafistas, os técnicos de som, de iluminação, os produtores. E a pandemia, lamentavelmente, afetou muito todas essas categorias. Então, a Unesco, nessa reunião de ministros da Cultura, escutou muito sobre diferentes formas que os países estão trabalhando em resposta à pandemia, toda essa utilização dos meios virtuais, dos canais digitais, se mostraram uma excelente saída. Vários museus do mundo organizaram visitas guiadas virtuais, o que eu pessoalmente recomendo, já fiz algumas. É uma forma bonita também de interagir, viajar, conhecer talvez espaços que não estivessem acessíveis para nós antes da pandemia. E a Unesco agora organizou esse movimento que eu pessoalmente acho lindo, que chama Resiliarte. Está disponível, né, a combinação da palavra resiliência com arte, que é muito boa em português e em inglês, resilience and art, resiliência e arte também no francês, no espanhol. E esse movimento está disponível, podem consultar nosso site, e está reunindo artistas de todo o mundo que vêm encontrando de maneira muito criativa soluções para que a arte e a cultura estejam próximas de todos nesta pandemia. E resgatando, mais uma vez, o seu papel maravilhoso, que é o de trazer luz, trazer cultura, trazer criatividade, emocionar, como a reitora, de novo, né, falou aqui, que a própria universidade, a educação, a cultura, tem um papel, sim, de nos emocionar. E eu vejo, né, que aqui no Brasil esse movimento também está muito ativo. São muitos cantores, artistas fazendo lives. Eu, outro dia, recebi, talvez vocês tenham recebido também, um vídeo maravilhoso do Ballet Nacional da França, né, da Opéra de Paris, que são os bailarinos em casa dançando juntos, e a forma harmônica com que esse vídeo é mesclado depois é realmente lindo de ver. Então, eu acho que, mais uma vez, né, o mundo nos desafia. Eu acho que essa história que o Hugo nos contou, ela é uma história pessoal, mas, na verdade, ela é universal, porque, nesse momento, todos os pais com os filhos, ou os avós com os netos, se perguntam como nós vamos contar essa história depois. E isso, de novo, nos remete para a memória da família humana, né? Meu pai era médico, então eu cresci ouvindo ele contar que, quando ele entrou para a faculdade de medicina, a grande revolução, ele repetia muito uma frase em francês, que dizia que o germe não é nada, o terreno é tudo. A Denise deve ter ouvido essa frase milhões de vezes, se eu não me engano, é do Pasteur, le germe, c'est rien, le terrain, c'est tout, né? Na verdade, eu sempre agora, eu perdi meu pai muito recentemente, dia 5 de março, eu fico ainda mergulhada nas memórias dele, me emociona ao contar isso, pensando o que ele diria dessa pandemia, né? Como ele traduziria esse momento para o mundo. E fico pensando, como eu vou contar isso para os meus netos, como a minha filha de 18 anos vai contar para os filhos dela, que ela, em plena juventude, não pode começar as aulas na universidade, tendo sido aprovada no vestibular aqui da UNB para jornalismo, está separada de todos os seus amigos e trancafiada em casa, com o pai e com a mãe. Como será que ela, as filhas do Hugo, a filha da Denise, que está enfrentando, recém-formada em medicina, uma experiência na UTI, como será que eles vão contar isso? E certamente a forma de contar e recontar
vai permitir que o mundo elabore sobre isso, né? Porque é assim que a história da humanidade se constrói, e é assim também que a cultura sobrevive, porque nós não podemos nos esquecer quais são os mecanismos que formam a cultura, né? Então, a Unesco está muito engajada em permitir múltiplas formas de acesso à cultura para que a humanidade possa, sim, se nutrir da nossa história comum e, sobretudo, da história da beleza universal, porque ela, nestes momentos difíceis, é o que nos ajuda a ser resilientes e ter fé e força e coragem para olhar para a humanidade e saber que o mundo continua, mesmo depois da pandemia da gripe espanhola, que matou milhões, o mundo continuou construindo a nossa história comum com força, com beleza, com talento e com muita diversidade cultural para nos animar a todos nos momentos difíceis. Obrigado, Marlova. Nós estamos chegando muito perto aí do nosso final. Eu gostaria novamente de comentar, agradecer a todas as mensagens, são dezenas de mensagens que estão sendo colocadas para a gente, em especial para a nossa reitora, para a Marlova e para o Hugo, com relação à maneira bacana que vocês têm apresentado os diferentes aspectos, aspectos difíceis, dos quais a gente ainda não tem exatamente a noção de como proceder em certas partes. E eu queria fazer uma rápida pergunta, não sei se a minha querida Denise pode ser bem curta na resposta, mas existem várias perguntas direcionadas à questão acadêmica do museu, desde novos profissionais, devido às aposentadorias, dessa enorme dificuldade que nós sabemos que nós temos, mas se a Denise puder falar em breves minutos o que o UFRJ está fazendo para a recomposição acadêmica da nossa instituição, e logo depois disso eu vou passar para as palavras finais de cada um de vocês. Obrigada pela pergunta. É um desafio talvez maior do que o retorno das atividades acadêmicas presenciais, Kellner. Nós, desde o início de março, temos recebido quase que diariamente instruções normativas, medidas provisórias, leis complementares. Na verdade, nossas instituições têm que enfrentar uma série de mudanças na legislação em plena pandemia e, infelizmente, mudanças que não nos ajudam. Então, estamos, no momento, enfrentando, por exemplo, a possibilidade de cortes de adicionais como insalubridade, porque estamos trabalhando de forma remota. Então, quem é da área da saúde está resguardado, ainda bem. Está muitas pessoas, e eu vou dar o exemplo, por exemplo, das pessoas que estão produzindo álcool na UFRJ nesse momento. São pessoas que trabalham em laboratórios de química e que têm insalubridade porque trabalham com substâncias químicas a vida inteira. E agora estão produzindo álcool. A UFRJ já produziu mais de 50 mil litros de álcool. Não é pouco, é um trabalho diário. Essas pessoas estão agindo de forma presencial, mas os dias que elas ficarem em casa, pelo revezamento necessário, porque não se pode admitir que todos estejam no ambiente de trabalho por conta do distanciamento, essas pessoas, nesses dias as pessoas terão um adicional de insalubridade retirado, como se a insalubridade fosse porque você está exposto naquele dia. Você é exposto uma vida inteira, 20 anos, 30 anos, porque você está em casa, no trabalho remoto, não por sua vontade, mas devido à pandemia. Existe uma instrução normativa hoje que retira esse adicional. Então, eu estou dando esse exemplo para vocês terem ideia do absurdo que nós estamos passando. Então, na semana passada, nós enviamos ofícios para as unidades que têm concursos vigentes e que iriam expirar nesse mês de junho, para que as unidades dissessem se teriam interesse em chamar o segundo ou terceiro colocado. Deixo claro que, de forma estratégica, a reitoria ela pediu que a Comissão de Alocação de Vagas Docentes
fizesse uma distribuição a mais do que o número de vagas que nós tínhamos no final de 2019. Não sabíamos que iríamos enfrentar uma pandemia. Então, as 120 vagas, cujos concursos estão abertos, a gente não sabe quando esses concursos acontecerão. Mas havia um montante já a mais e nós resolvemos chamar pessoas que a unidade se interessasse, que tivessem sido aprovadas em concursos já homologados. E fomos surpreendidos com uma lei complementar que faz várias coisas, várias. Dentre elas, questiona a possibilidade de novas contratações nesse momento, questiona a progressão e a promoção dos docentes e servidores técnico-administrativos. Suspende essa possibilidade por 1 ano e meio. Pior do que isso, nosso primeiro entendimento, junto à Pró-Reitoria de Pessoal, é que esse tempo de 1 ano e meio não poderá ser contado no futuro para a progressão funcional. Então, alguém que ia progredir agora, no mês de junho, talvez não possa progredir, mas pior do que isso, o trabalho realizado no próximo ano e meio, até janeiro de 2021, não será computado para a progressão funcional. Você imagina alguém que está perto de aposentar, que chegaria no nível mais alto da carreira, que contará como tempo de serviço. Poderá se aposentar, mas não se aposentará no nível mais alto da carreira. Isso é justo? E é justo introduzir mais uma instabilidade na administração das instituições, né? Uma insegurança jurídica. Então, a gente está agora tendo que pedir ao MEC, ao CIPEC, para que ele explicite o que diz aquela lei complementar. A Procuradoria não pode fazer isso, mas eu posso ser denunciada por improbidade administrativa, posso responder por improbidade caso eu envie essas nomeações. Nomeações essas que são devidas a vagas existentes de pessoas que se aposentaram ou faleceram. Então, o que está acontecendo é que eles estão mexendo com o nosso banco de equivalentes. Né? Existe uma lei de 2007, uma lei de 2010 que garante às instituições que quando um professor ou um servidor se aposenta, essa vaga retorna para a instituição, porque nós somos instituições que devemos ser protegidas de governos. Nós somos instituições de Estado, do Estado brasileiro. E essa é uma forma de proteger as instituições, que ela garanta a reposição dos seus quadros. Até nisso, a gente está sendo atingido nesse momento. Nós e as pessoas que já estão contratadas, além de estarem enfrentando a possibilidade de adoecerem, a possibilidade de perderem amigos e familiares, também terão que se preocupar com o fato de terem as suas progressões e promoções congeladas. É dramática a situação, mas pior do que isso, ela é perversa. Me desculpem usar esse termo, mas é perversa para mim, sob o ponto de vista administrativo, porque a UFRJ daqui a 6 meses ou 1 ano, ela terá uma perda enorme na sua força de trabalho que não poderá ser reposta num momento que seria muito importante para nós a reposição, porque sempre que um novo servidor, um novo professor chega, os ares são renovados, novos projetos se iniciam e nós garantimos a continuidade, por exemplo, de programas de pós-graduação. Então, Kellner, eu não pude ser breve porque é muito triste a situação e todos precisam entender que eu tenho dito isso, inclusive, nos conselhos, né? Nós, internamente, precisamos estar muito unidos para enfrentar os próximos anos, porque nós não sabemos quanto tempo a pandemia vai continuar e quanto tempo a agenda econômica vai continuar sendo colocada como uma agenda dicotomizada, antagônica à agenda humanística, o que não é verdade, não é assim que a Nova Zelândia está
retornando às suas atividades, a Alemanha, a Suécia, a Noruega. A agenda econômica desses países vai, com certeza, atender muito mais a sociedade desses países do que essa que está sendo imposta no Brasil no momento, que só vai empobrecer a nossa sociedade, infelizmente. Obrigado, reitor, por essas palavras, e devido à adiantada hora, eu vou diretamente para o Hugo fazer a sua despedida, e sempre lembrando para todos, mas nós todos vamos reconstruir o museu. O Brasil precisa do Museu Nacional Recuperado. Hugo, por favor. Obrigado, Kellner. Vou aqui também, não vou tentar não me alongar. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a oportunidade de poder compartilhar um pouco a nossa visão, a minha pessoal, e também a da Vale, da Fundação Vale, nessa conversa. A oportunidade também de nós estarmos podendo estar juntos nessa jornada e nessa caminhada em prol do Museu Nacional. Não posso deixar de agradecer aos gestores da Vale, ao presidente da Vale, ao Osório, que é o meu vice-presidente, a quem eu me reporto, por estarem apoiando todas essas iniciativas que a nossa área de cultura tem proposto e a Vale tem apoiado, e outras agendas sociais e humanitárias. Então, é um momento muito importante também de mudança e de transformação que a Vale está passando, por conta de todos os acontecimentos recentes, obviamente, e tentando construir uma outra perspectiva de empresa e aprimorando e buscando se aperfeiçoar. E, por último, falar dessa nossa jornada, Kellner. Aqui, eu acho que a gente vive tempos de incerteza, por conta do Covid, que eu acho que tomou boa parte aqui dessa nossa conversa, tempos de desafios, tempos que nos provocam, que nos fazem buscar mais energias para superar esse cenário talvez de muita dúvida que às vezes nos assola e nos toma. Eu aqui me remeteria, né, a uma visão contemporânea de utopia. Acho que no passado, Moore, lá em 1600, sei lá a data exata, quando lança a ideia do não lugar da utopia para se contrapor àquela realidade, né, que se precisava ser negada, ou aquele outro lugar que precisava ser buscado, imaginava esse não lugar. Eu acho que a utopia contemporânea é a ideia de estar junto, é a ideia de colaborar, é a ideia de conviver. Portanto, não é a ideia do não lugar. É a ideia do lugar que almejamos estar juntos, construindo algo que absolutamente seja revitalizador da própria humanidade. Eu acho que é essa a missão desse projeto Museu Nacional Vive, e por isso que ele me encanta tanto. Obrigado, é isso. Muito obrigado por essas palavras inspiradoras. E agora eu gostaria de passar para a Marcova se despedir de todos nós. Bom, as minhas palavras finais são de agradecimento. Agradecimento aos nossos queridos parceiros do Museu Nacional, a ti, Kellner, por essa liderança, uma liderança positiva, que não desanima nunca, resiliente, forte, encorajadora, construtiva. Nossa querida reitora, uma liderança também colaborativa, generosa, que se somou imediatamente a nós, ao meu queridíssimo Hugo Barreto e ao Luiz Eduardo Osório, que não está aqui conosco, mas que são essas duas figuras da Vale que eu admiro enormemente, toda a equipe de colaboradores da Vale, aos membros do nosso comitê institucional, da governança, né, que são nossos parceiros, IFAM, IBRAM, ICOMOS, aos parceiros que estão se somando nessa empreitada, BNDES, aos novos que virão, aos amigos do Museu Nacional, a toda a comunidade acadêmica, ao corpo do museu e aos meus colegas da Unesco, não só aqui do Brasil, mas também na nossa sede em Paris, que adoram o projeto de reconstrução do Museu Nacional, participam dele com enorme entusiasmo, aos membros do corpo diplomático que aderiram
desde a primeira hora, para participar na chamada que a Unesco fez, nesse esforço de reconstrução, e dizer para os nossos ouvintes, nossos participantes desse webinar, que o dia hoje é de festa. Nós estamos celebrando os 202 anos do Museu Nacional, e que mesmo nessa situação de isolamento, de confinamento, sejamos gratos por termos motivos para comemorar. É muito bom ver que nós estamos no caminho da reconstrução desse museu maravilhoso, do seu acervo, do seu palácio, agradecer as equipes que estão se dedicando a isso, né, diuturnamente, e dizer que todo tempo ruim, um dia de manhã, quando a gente acorda e abre a janela, desapareceu e o sol está brilhando de novo e o céu está completamente azul. E, se Deus quiser, vamos estar todos na rua, indo juntos visitar o Museu Nacional. Um grande abraço e muito obrigada. Muito obrigado, Malova. Eu tenho que te aplaudir aqui, porque isso, eu acho que esse é o sonho de todos nós. Aliás, eu confesso a vocês, se eu tiver algo que eu gostaria que a vida ainda me desse, é tomar um cafezinho debaixo da escadaria do Museu Nacional, com ele todo aberto. E agora eu gostaria de pedir para a professora Denise, a nossa querida reitora, as suas palavras finais. Está mudo, Denise. Eu queria agradecer muito a presença da Marlova Noleto, do Hugo Barreto, o convite que partiu da direção do Museu Nacional, nosso querido diretor Alex Kellner, mas eu acho que, na verdade, a mensagem final é essa que a Marlova nos trouxe. Nós precisamos vislumbrar esse momento no qual poderemos abrir de novo o Palácio São Cristóvão, o que nós queremos que aconteça o mais breve possível. Enfrentamos a tragédia que foi o incêndio, estamos enfrentando a pandemia e juntos vamos, com certeza, reconstruir e reinaugurar o nosso Museu Nacional, e agora repaginado, com um olhar de futuro que toda a comunidade do Museu Nacional, com certeza, vai fazer, já está fazendo, e nós vamos acompanhar sempre com esse espírito, né? O espírito de construção, da coletividade, de caminharmos juntos, como disse o Hugo, unidos, né? Que a nova utopia seja que estejamos todos juntos em algum lugar, e que esse lugar seja o Museu Nacional em muito breve. A ansiedade não pode nos atrapalhar. Vamos continuar trabalhando com muita tranquilidade, seriedade nesse caminho. Muito obrigada. Obrigado a todos vocês. Foi realmente um prazer enorme e eu acho que nós todos estamos muito contentes que no dia do aniversário, ou melhor, no dia antes, que antecede o aniversário do Museu Nacional, a gente tenha podido ter tantas apresentações inspiradoras para a gente. E agora, antes de me despedir, eu gostaria de deixar claro para vocês que às 16h teremos um outro webinário onde museólogos irão discutir as nossas novas exposições. E com isso eu encerro as apresentações, agradecendo a presença de todos. Obrigado. Obrigada.